círculos como o potencial candidato presidenciável por parte da Renamo. Em primeiro lugar, gostava de colher a sua reação em relação a estes pensamentos e depois... Molhane pondera concorrer à presidência da Renamo e da República. O político diz que está a avaliar a base de apoio e vai anunciar a sua decisão nos próximos dias. Venâncio Molhane considera ilegais os pronunciamentos do porta-voz da Renamo, José Manteigas, e não acredita que a sua pretensão possa criar conflitos com Ossuf Momad. Perante um forte aparato policial, Venâncio Molhane esteve esta sexta-feira no Tribunal Administrativo para submeter um recurso contra o Conselho Constitucional por não estar a aclarar o acordo de validação das eleições de 11 de outubro. À saída, foi questionado pelos jornalistas sobre o anúncio do partido de que é parte, segundo o qual Ossuf Momad é candidato à presidência da República, e as críticas sobre a sua possível pretensão de concorrer à Ponta Vermelha. O que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. Seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. O debate sobre o candidato da Renamo à presidência acontece num contexto em que circulam vídeos como este, em que supostos militantes da Renamo declaram apoio a Venâncio Molhane para que concorra à presidência da Renamo e da República. Eu acho interessante, portanto, eu acho que isso faz parte de um processo democrático normal, não é? E, portanto, é muito positivo, mas eu queria confessar-te, Tiwa, que eu ganhei mais consciência sobre isso, porque eu estava a avaliar, estava vendo a temperatura, até que ponto é que é consistente esse tipo de apoios, para depois tomar uma decisão em relação a isto. Mas eu, muito brevemente, ainda dentro de dias, eu vou dizer de uma forma clara e direta qual é que é a minha decisão em absoluto relativamente a minha candidatura ou não à presidência da Renamo. Mas eu agradeço ao Dr. Manteigas porque ele é que precipitou e ele é que foi o catalisador para a minha reflexão ser muito mais rápida. A reflexão, diz Venâncio Molhane, vai ter por base a avaliação que está a fazer sobre a consistência da sua base de apoio. A amostra que estou a fazer, já estou a 60% da amostra, preciso de completar os outros 40% e dentro de dias eu vou dizer qual é que é a minha decisão definitiva, se vou ao processo ou não. Mas queria dizer uma coisa. Ponder avançar? Claro, naturalmente, faz parte, porque se chegar à conclusão, depois de completar os 40% da amostra, que de fato há um apoio dos membros da Renamo e também dos eleitores, dos jovens, dos moçambicanos, para que assim seja, penso que você sabe que nessas coisas de política e no servir público há uma divisa, quer dizer, há uma frase que é uma frase emblemática para todos os partidos, quer dizer, se há um chamamento do povo, você individualmente não tem capacidade individual ou legitimidade para negar o chamamento do povo. O assessor particular de Ossuf Momad não acredita que a sua pretensão possa criar fricções com o presidente da Renamo. Se houver fricções, essas fricções serão criadas pelo próprio Dr. Manteigas, né? Naturalmente. Eu não vejo motivos pessoais para haver fricções em relação a isso. Tanto mais que tudo o que foi dito em relação à minha pessoa, não estou de forma absolutamente nenhuma ferido na minha integridade. Entendo isso como alguns deslizes do debate interno, que é frutuoso. Então, cá por mim, não estou a ver motivos nenhuns para qualquer tipo de fricção. Eu penso que faz parte do debate pré-eleitoral, interno, que é natural, mas não estou a ver razões para levantamento de hostilidades internas. Sobre a reivindicação dos resultados eleitorais, Venâncio Molhane diz que o recurso ao Tribunal Administrativo esgotou as instâncias nacionais e que a seguir vai levar o assunto a organismos internacionais.
Manuel de Araújo também reagiu. O membro do Conselho Nacional da Renamo defende que José Manteigas violou os estatutos do partido ao anunciar o Suf Momad como candidato para as próximas eleições presidenciais. Manuel de Araújo quer que o Conselho Jurisdicional da Formação Política intervenha no caso. Não seria inteligente. Eu, conhecendo o presidente Suf Momad como o... Manuel de Araújo, edil de Climane e membro do Conselho Nacional da Renamo, reagiu às declarações do porta-voz da Renamo, José Manteigas, que veio publicamente afirmar que o Suf Momad será o candidato do partido nas próximas eleições gerais. Bom, se fores a ler os estatutos do partido, vais notar que ou o meu amigo Manteigas não leu os estatutos, não conhece os estatutos, ou então violou-os de forma flagrante. E aí há um outro ponto que eu quero trazer. O Conselho Jurisdicional deve se pronunciar. O Dr. Macuiana, que é o presidente do Conselho Jurisdicional, na minha ótica, deveria convocar o Conselho, analisar o discurso do Sr. Manteigas e fazer recomendações. A Renamo é o pai da democracia. Ser pai da democracia significa cumprir com os preceitos democráticos. E porque entende que o discurso de José Manteigas mexeu com diversos atores do partido, de Araújo disse o seguinte: eu acho que no partido precisamos de criar um departamento de sociologia e de antropologia para estudar as tendências do voto, as tendências da opinião dos próprios membros e a opinião pública internacional. Não se faz política fora da opinião pública nacional e internacional e fora daquele que é o sentimento dos membros. Os donos do partido não é a comissão política. O dono do partido não é o Conselho Nacional. O dono do partido não é o presidente. O dono do partido são os membros do partido. Então é preciso que haja um mecanismo onde os membros do partido, de quando em quando, são auscultados. De janeiro, dia 15 ou dia 17, termina o mandato. Portanto, eu, aliás, ainda em dezembro deste ano, marquei um encontro com o Dr. Leopoldo Ernesto, que é o presidente da Assembleia, aliás, do Conselho Nacional, tanto da mesa do Conselho Nacional, em que o alertei sobre os prazos. Dr. Leopoldo, os prazos estão a passar, não está a ser convocado, há regras para a convocação. Era bom que se aproximasse ao presidente para o alertar, porque o presidente pode estar preocupado com outras coisas. Vai mais longe ao afirmar que a Procuradoria-Geral da República pode agir para a reposição da verdade face ao discurso de Manteigas. A Procuradoria-Geral da República, querendo, pode agir. Porque a lei dos partidos, que os partidos devem ser democráticos. Então, a PGR, se um partido violar a lei dos partidos políticos, pode agir. Então, nós não vamos incorrer em risco, ou incorrer num risco, de sermos processados como partido por não seguirmos as leis. Terminou apelando que a sociedade deve ter calma diante do último discurso de José Manteigas, porta-voz da Renamo. Eu fico muito preocupado com alguns quadros da Renamo, porque me parece que não conhecem a ideologia da Renamo. A Renamo está no estatuto da Renamo. É um partido do centro-direita. Um partido do centro-direita é um partido que defende as liberdades individuais, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Estes são os pilares de partidos do centro-direita. E mais, a Renamo faz parte dos partidos que fazem parte da democracia cristã. Esses partidos também defendem esses princípios. Então, muitas vezes, eu sinto que é uma falta aqui de uma escola do partido que ensine a ideologia e a filosofia do partido. Há pessoas que chegam a níveis altos sem conhecerem, sem dominar a filosofia do partido.